Olá, sejam bem-vindos ao Portal Carioteca. Esta é a nossa segunda aula do minicurso de Embriologia, no qual trataremos da reprodução humana. Para quem chegou nesta aula, eu sou o Rafael, professor de Biologia e idealizador do Portal Carioteca. Não deixe de assistir a aula anterior, no qual discutimos os aspectos fundamentais da embriologia. Para a sobrevivência dos seres humanos, é necessária a existência de um mecanismo que produza novos indivíduos. A reprodução humana, do mesmo modo que a maioria dos animais, envolve a união de células sexuais, também chamadas de gametas. Cada célula contém metade da informação genética necessária para a formação do zigoto e início do desenvolvimento de um novo ser humano, como vimos na aula anterior. O ser humano só é capaz de se reproduzir quando alcança a maturidade sexual, que normalmente ocorre dos 12 aos 16 anos, em ambos os sexos, em um período chamado de puberdade. Este período é marcado por transformações significativas no corpo humano, principalmente pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. Antes da puberdade, meninos e meninas não são diferentes entre si, com exceção da genitália. A maturação sexual resulta em diferenças consideráveis na aparência, de modo que o homem sexualmente maduro terá um aspecto nitidamente masculino e a mulher será inequivocamente feminina. Durante a puberdade, as principais transformações ocorrerão no sistema reprodutor, mas afetarão o corpo inteiro. Mudanças na psique afetarão o modo como o indivíduo vê e se relaciona com as pessoas. Nas meninas, o fim da puberdade é marcado pelo primeiro ciclo menstrual, período em que ocorrerá a primeira menstruação, também conhecida como menarca. Já nos meninos, a formação de espermatozoides maduros sinaliza o fim da puberdade. Os órgãos genitais masculinos e femininos se diferem anatomicamente e funcionalmente, com estruturas externas e internas. Vamos aprender um pouco mais sobre essas diferenças. Homens e mulheres têm órgãos sexuais que produzem e transportam gametas de glândulas sexuais, ou gônadas, para o local da fertilização na tuba uterina. Durante a relação sexual, o pênis, o órgão sexual masculino, deposita espermatozoides na vagina do trato genital feminino. A vagina está ligada à cavidade da cérvice do útero e com o vestíbulo da vagina na parte inferior. Além de receber o pênis durante a relação sexual, a vagina também serve de passagem excretora para o fluido menstrual e forma a parte inferior do canal do parto. Os ovócitos são produzidos por dois ovários que estão localizados na parte superolateral da cavidade pélvica, um em cada lado do útero. Os ovários são responsáveis pela produção e manutenção dos ovócitos, bem como pela produção de estrógeno e progesterona, os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. O útero é composto de várias estruturas, apresenta dimensões semelhantes à de uma mão feminina fechada e tem, entre outras, a função de proteger e nutrir o embrião e o feto até o nascimento. As tubas uterinas têm 10 a 12 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro e transportam ovócitos provenientes dos ovários e espermatozoides vindos do útero para alcançarem o local da fertilização na ampola da tuba uterina. A tuba uterina também transporta o zigoto em divisão para a cavidade uterina. O sistema reprodutor feminino tem, ainda, os órgãos sexuais externos que são denominados coletivamente como vulva, e compreende os grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris e o vestíbulo da vagina. No sistema reprodutor masculino, os espermatozoides são produzidos em tubos seminíferos altamente enrodilhados que constituem os testículos, duas glândulas ovais que estão suspensas em uma bolsa enrugada denominada escroto. Após serem produzidos, os espermatozoides são encaminhados ao epidídimo por um canal único, com convoluções complexas, onde são armazenados e amadurecidos, ou seja, tornam-se capazes de fertilizar ovócitos. O ducto deferente é um longo tubo reto que leva os espermatozoides para o ducto ejaculador, que por sua vez desemboca na uretra. A uretra é um tubo que vai da bexiga para o exterior do corpo, percorrendo o pênis, no qual é envolvida por 3 colunas de tecido erétil e esponjoso. Com o estímulo sexual, este tecido se enche de sangue sob pressão aumentada, tornando o pênis erétil e, desta maneira, capaz de penetrar a vagina durante o ato sexual. A partir da estimulação do pênis, ocorrerá a produção do sêmen, ou seja, os espermatozoides serão misturados com o fluido seminal vindo das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulbouretrais. Na medida em que o estímulo aumenta, ocorre a ejaculação do sêmen, que é expelido através da uretra para fora do corpo. Já percebemos que o espermatozoide e o ovócito são células altamente especializadas. Estes gametas são gerados por um processo chamado de gametogênese,
e compreende a espermatogênese e a ovogênese, como veremos adiante. Na gametogênese, ocorrerá a meiose, ou seja, a redução dos cromossomos das células pela metade. Esse processo permite que o número de cromossomos seja constante nas espécies, além de promover a variabilidade genética por meio do crossing over, que segmenta os cromossomos e realoca os genes produzindo uma recombinação do material genético. A primeira divisão meiótica é uma divisão de redução, porque cada cromossomo passa de diploide para haploide. Na segunda divisão meiótica, cada cromossomo divide-se e cada cromátide é tracionada para um polo diferente da célula em divisão, mantendo assim o número haploide de cromossomos. No final do processo, cada gameta tem apenas 23 cromossomos com genes totalmente aleatórios. Além disso, a forma da célula se altera. No sistema reprodutor masculino, a gametogênese é chamada de espermatogênese, sendo caracterizada por uma sequência de eventos nos quais as espermatogônias, células germinativas primitivas, são transformadas em células germinativas maduras ou espermatozoides. As espermatogônias ficam adormecidas nos túbulos seminíferos do testículo desde o final do período fetal, iniciando o processo de maturação na puberdade e prosseguindo até a velhice. Após várias divisões mitóticas, as espermatogônias crescem e passam por mudanças graduais que as transformam em espermatócitos primários. Subsequentemente, cada espermatócito primário passa por uma divisão de redução, ou seja, a primeira divisão meiótica, formando 2 espermatócitos secundários. Em seguida, a segunda divisão meiótica formará 4 espermátides. Um processo chamado de espermiogênese transformará as espermátides em espermatozoides maduros. Porém, os espermatozoides só serão capazes de fecundar um ovócito após chegarem a uma estrutura chamada de epidídimo. Na cabeça do espermatozoide está o núcleo da célula com 23 cromossomos. Os 2/3 anteriores da cabeça estão cobertos pelo acrosoma, uma organela que contém enzimas que facilitam a penetração do espermatozoide durante a fertilização. A cauda dá motilidade ao espermatozoide, ajudando a transportá-lo para o local da fertilização na ampola da tuba uterina. No sistema reprodutor feminino, a gametogênese é chamada de ovogênese e refere-se à sequência de eventos pelos quais as ovogônias transformam-se em ovócitos secundários. Este processo de maturação começa durante o período fetal, mas só termina após a puberdade. A ovogênese faz parte do ciclo ovariano que ocorre mensalmente durante toda a vida reprodutiva das mulheres. O processo de formação dos ovócitos inicia antes do nascimento, quando as ovogônias aumentam de tamanho, formando ovócitos primários. Ao nascimento, todos os ovócitos primários completam os estágios iniciais da primeira divisão meiótica, que só será finalizada na puberdade logo após a ovulação, formando, assim, os ovócitos secundários. Na ovulação, o núcleo do ovócito secundário inicia a segunda divisão meiótica, mas é interrompida novamente no meio do processo. A segunda divisão meiótica só é completada quando o ovócito secundário é fertilizado por um espermatozoide. Vamos falar agora sobre os ciclos reprodutivos das mulheres. As mulheres passam por ciclos reprodutivos mensais que iniciam-se na puberdade e, normalmente, continuam durante os anos reprodutivos. Estes ciclos preparam o sistema reprodutor para a gravidez. Os ciclos são regulados por 2 hormônios que agem diretamente no ovário. O primeiro é o hormônio folículo estimulante, FSH, que estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção do estrógeno. O outro é o hormônio luteinizante, LH, que serve de gatilho da ovulação, ou seja, promove a liberação do ovócito secundário e estimula a produção de progesterona. Depois da produção, desenvolvimento e maturação dos folículos pela ação dos 2 hormônios citados, a ovulação será desencadeada por um pico na produção de LH, que é introduzido pelo alto nível de estrógeno no sangue. Após a ovulação, o corpo lúteo, estrutura glandular recém-formada, secretará progesterona e um pouco de estrógeno que levarão as glândulas do endométrio a secretar e preparar o endométrio para a implantação do blastocisto. Se o ovócito for fertilizado, o corpo lúteo crescerá, permanecendo funcional e secretando hormônio durante as 20 primeiras semanas da gravidez. Após este período, a placenta assumirá a função. Quando o ovócito não é fertilizado, o corpo lúteo começa a evoluir e degenera cerca de 10 a 12 dias após a ovulação, estimulando a ocorrência da menstruação e transformando-se em tecido cicatricial branco do ovário, conhecido como corpo albicans.
Em seguida, inicia-se novas produções de hormônio e o ciclo recomeça. Os ciclos ovarianos duram toda a vida reprodutiva das mulheres, pausam durante a gravidez e cessam completamente na menopausa, a parada permanente da menstruação. O ciclo menstrual é todo o período no qual o ovócito amadurece, é ovulado e penetra na tuba uterina. É constituído por mudanças mensais causadas pelos hormônios produzidos nos folículos ovarianos e no corpo lúteo. A duração média do ciclo menstrual é de 28 dias, mas pode variar entre as mulheres, sendo o dia 1º do ciclo o dia no qual começa o fluxo menstrual. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma videoaula, mas antes de terminarmos, vejamos alguns fatos interessantes sobre os gametas. O ovócito é a maior célula do corpo humano, chegando a ser visível a olho nu, enquanto o espermatozoide é a menor célula. Uma menina recém-nascida tem até 2 milhões de ovócitos primários. Conforme ela se desenvolve, há uma regressão no número de ovócitos. Quando chega à puberdade, são pouco mais de 40 mil, dos quais aproximadamente 400 amadurecerão e serão expelidos na ovulação durante o período reprodutivo. Observações in vitro demonstraram que o ovócito não pode ser fertilizado depois de 24 horas e que ele degenera pouco após. A maioria dos espermatozoides humanos não sobrevive mais de 48 horas no trato genital feminino. Porém, alguns são armazenados em dobras da mucosa cervical, liberados gradualmente no canal cervical, passando para o útero e, a seguir, indo para as tubas uterinas, o que aumenta a probabilidade de fertilização. Existem situações no qual a ovulação pode não ocorrer durante os ciclos menstruais. Isso pode acontecer porque o ovário pode não produzir um folículo maduro por conta da inibição dos hormônios necessários para a ocorrência dos ciclos. Estas situações podem ser resultados de hipofunção ovariana, mas comumente eles são provocados pela autoadministração de hormônios sexuais. Um exemplo é a administração das pílulas anticoncepcionais. Elas inibem a secreção dos hormônios envolvidos nos ciclos ovarianos. Finalizamos aqui nossa segunda aula do minicurso de embriologia. Se você gostou, curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser relatadas nos comentários abaixo. Grande abraço e até logo!